onde encontraremos nossos hóspedes que participarão na terceira reunião de alunos do Fórum Latino-Americano de Gerência, Gestão e Administrações do Esporte. Hoje conversaremos até Brasil com o professor Iván Luis Ferreira da Silva, el tutor, y el estudiante palestrante Luan Sousa Lago. Antes de comenzar, gustaría de convidar a todos a se inscribir en nuestro canal YouTube Sumar Come Gestão Esportiva para que possam aprender e ouvir sobre participação de Luan Lago e o professor Iván Ferreira sobre sua conferência no terceiro encontro de estudantes do Fórum Latino-Americano de Gestão, Gestão e Administração do Esporte a ser realizada del 16 al 20 de agosto. Bom, vamos a invitar ahora a Luan y al profesor Iván. Saludo, profesor Tom. Muy obrigado. Vamos a invitar entonces a Luan y vamos a invitar a Iván. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Gracias por esta... Boa noite, professor Suma. Boa noite, Luan. ¿Cómo estás? Tudo bem? Um pouquinho ansioso, estreando aqui nos eventos. Professor Iván, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Suma, boa noite, Luan. Prazer estar aqui. Um prazer para mim também. Muito obrigado, Luan. Luan sempre conectado a la plataforma. Gran amigo, Luan. Muito obrigado. Iván, muito obrigado, al igual que el profesor Tom Silva. Tom Silva está allí conectado. Muito obrigado, professor Tom. Professor Tom sempre presente também nos eventos. Siempre presente. Bueno, allí están escribiendo también, amigos del profesor Iván, de Luan también. Bueno, muito obrigado. Profesor Luan y profesor Iván, bueno, vamos a conocernos, vamos a hacer una pregunta tradicional, siempre presente. Y bueno, ¿quién es Luan Lago? Luan Lago Sousa. ¿Quién es? Bom, primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de fala. Eu considero uma oportunidade, já estive acompanhando eventos anteriores, realizados principalmente no contexto latino-americano. E gostaria de agradecer a oportunidade ao pessoal do CEGEL, que acreditou em mim para estar aqui representando a Bahia, representando o nosso grupo de pesquisa, a Universidade Estadual da Bahia também. E eu gostaria de dizer a respeito de mim, né? Quem sou eu? Eu sou discente do curso de Educação Física da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Estou atualmente no segundo semestre. E a minha relação com a gestão, eu digo que ela começou desde da época da escola, na educação básica. Não especificamente a gestão esportiva, mas a gestão política. Porque aqui na minha cidade, Jequié, existem diversos espaços públicos, infraestruturas, em situação precária. E aquilo me inquietava, aquilo me incomodava, né? Ao passar por esses espaços, eu olhava, enxergava inúmeras possibilidades, não somente, né, para uma oportunidade voltada para esporte, mas também oferecer lazer, cultura para a população jequiéense, e aquilo me inquietava enquanto estudante. E a partir do momento que eu ingressei no curso de Educação Física, tive contato com a disciplina Esportes de Quadra 1,
ministrada pelo professor Temístocles Damasceno. E, apesar do foco ser justamente estudar essas modalidades, nós conversávamos sobre as confederações, as federações que regem essas modalidades no contexto nacional e estadual. Então, pude ter um contato e fui convidado justamente para participar do primeiro encontro realizado, o Fórum Latino-Americano, encontro de estudantes, com a participação do nosso colega Fabrício, que hoje é meu colega de grupo de pesquisa. E assistindo a participação dele, posteriormente assisti também de Ana Carolina, acredito que ela esteja presente aqui, e quis buscar justamente como é que eu poderia me engajar no grupo de pesquisa voltado para a gestão do esporte e lazer, ao estudo da agenda esportiva. O professor Temístocles me fez o convite para ingressar no Centro de Estudos em Política e Gestão do Esporte e Lazer, CEGEL, e aceitei. Ainda sou recente no grupo, mas já fui convidado para estar aqui com vocês, compartilhando a pouca experiência que tenho e os estudos que nós estamos realizando. Espero que consiga ter uma participação efetiva, de fato, no evento. Muito obrigado, Luan, e bem-vindo. Bem-vindo ao terceiro encontro do Fórum Latino-Americano de Estudiantes. Bem-vindo. Profesor Iván Ferreira, ¿quién es você? Bom, boa noite, novamente. É uma pergunta um pouco complexa, né? No sentido de a gente explanar para fora, olhar para você mesmo e explanar o que é que você é, o que é que você faz. Eu acho que a gente deve fazer um recorte, pegar um pouco lá de trás. Desde a minha infância, eu sempre fui muito inserido em práticas esportivas. Acordava de madrugada para assistir jogo, maratonava Fórmula 1, futebol, tudo mais. E tinha essa paixão desde cedo pela área esportiva. No ano de 2015 ingressei no curso de Educação Física da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, né? Baiano que sou. E já no segundo semestre, a convite do professor Tom, eu falo que ele me venceu pelo cansaço, né? Que eu fui convidado para entrar no CEGEL umas 3 vezes. E me inseri no grupo, muito, assim como o Luan também, por ter já uma relação próxima com a gestão. Sempre fui uma pessoa muito inquieta, que tentava, na minha maneira, solucionar diversos problemas. E como o professor Tom também diz, muitas vezes, gestão nada mais é do que solução de problemas. E tinha isso em uma maneira de potencializar isso via grupo. Mas também não no sentido de somente resolver problema, mas entender de fato por que aquele problema acontecia, entender a dinâmica da gestão, entender por que as coisas acontecem daquela forma, antes mesmo de tentar pleitear alguma solução para tal problema. Então, fiz o ingresso no CEGEL no ano de 2015, no finalzinho de 2015, no segundo semestre do curso, e daí mantive minha caminhada no grupo de pesquisa, tive a oportunidade de passar por diversas linhas do grupo. Link estudava espaço e equipamento, plano diretor, fiquei por muito tempo em uma linha que estudava financiamento das políticas esportivas, né? E hoje estou junto com o Luan na linha que estuda a agenda dos esportes olímpicos, né? Que inclusive vai ser tema da palestra dele na próxima quinta-feira. Então, dentro dessa caminhada, tive a oportunidade de fazer network com a Associação Brasileira de Gestão do Esporte, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, entre outras. Consegui, junto ao CEGEL, algumas publicações na área também. E, paralelo a isso, também mantive a minha essência esportiva, atuando enquanto profissional de educação física. Me graduei no ano 2019, né? Atuo até hoje com atividades aquáticas, mais precisamente natação e hidroginástica. Tive o privilégio de ter Luan como aluno no estágio. Luan foi meu aluno no estágio.
né? E fico muito feliz por ele ter ingressado no curso e hoje ser meu colega de grupo de pesquisa, né? E aí tenho mantido a caminhada, continuo com os estudos, me formei em 2019, mas continuo membro do grupo ainda, agradeço ao ESB e ao CEGEL por permitir essa continuidade de inserção. E é basicamente isso, espero contribuir com o evento. Acompanhei as últimas 2 edições, muito gratificante, comentava lá e tudo mais, na presença de primeiro professor Tom, Ana, Fabrício, Neidiano e depois Carol. Enfim, Carolina. Fico feliz de estar presente agora, né, junto com o Luan, e espero poder contribuir. Claro que sí, profesor Iván Ferreira y Luan Lago. Luan, qual é o seu tema de pesquisa e por que o interesses, motivação do tema? Bom, como o Ivan falou, nós estamos estudando a agenda dos esportes olímpicos que estiveram presentes agora em Tóquio 2020. E entendendo o contexto pandêmico que surgiu no ano de 2020, apesar de já existirem inúmeros estudos que comprovam a existência do SARS-CoV-2 em 2019, nós buscamos entender como isso afetou justamente a área do esporte, mais especificamente os esportes olímpicos. Então, surgiu o interesse em pesquisar, paralelo aos protocolos adotados pelo Ministério da Saúde, pelas entidades que regulamentam as questões de saúde pública no Brasil. Nós buscamos entender qual foi a agenda adotada pelas confederações de esportes olímpicos brasileiros que estiveram presentes em Tóquio 2020, né, com o adiamento que veio adiando para 2020 o evento. Então, será que eles ficaram parados? Quais foram os protocolos adotados para a realização de eventos? Como foi dado suporte aos atletas? Porque nós sabemos que para a preparação do atleta é necessário um período de tempo específico e geralmente eles têm férias muito curtas, né? O período de férias é muito curto. Então é algo excepcional na área do esporte e nós precisamos entender, será que foi dado apoio psicológico, suporte psicológico, treinamento físico? Será que foram realizados encontros? Quais foram os protocolos adotados para a volta das atividades, o retorno das atividades das confederações? Então, nós buscamos justamente entender, né, como essa loucura da pandemia afetou a área do esporte. Así es, Luan. Profesor Iván, ¿por qué apoyar a investigación do interesse de Luan Lago? Excelente pergunta, Suma. Primeiro a gente precisa compreender como é que funciona o nosso programa de pesquisa, né? Então é um programa de pesquisa que vem na perspectiva de analisar a agenda, né, agenda política, e aí a gente acaba disseminando em determinadas manifestações esportivas, seja via agenda para esporte universitário, para até atividade física e saúde, e também dos esportes olímpicos. Nessa perspectiva, diante do que a gente utiliza como base teórica, para a formação da agenda, algumas coisas são levadas em consideração. Entretanto, existe um fenômeno que é conhecido como evento focalizador, que é algo que acontece de maneira repentina, inesperada, e provoca uma mudança na agenda. E isso casa perfeitamente com o que é a pandemia. Então, a pandemia ela se caracteriza enquanto um evento focalizador, que vira foco de atenção, e a partir disso, as instituições, confederações, precisam se adaptar para, dentro dessa perspectiva e do leque de possibilidades que a gente tem, né, Luan topou essa iniciativa e se mostrou super proativo, e a gente, de fato, precisa entender como é que funcionou essa nova dinâmica, né, que foi causada por conta desse evento focalizador. Como o próprio Luan colocou aí, hoje o esporte ele trabalha muito na perspectiva da periodização. E você tem um evento que afeta completamente o calendário desses atletas, tem o lado psicológico também, que é fundamental.
Então a gente vai precisar entender um pouquinho mais de como que funciona essa gestão na perspectiva de enfrentamento a esse evento focalizador, que é a pandemia. Então, assim, tenho um contato próximo com o Luan, já conhecia ele, e ele topou essa ideia, estamos dando todo o apoio, e acredito que compreender isso é de fundamental importância para os próximos passos de enfrentamento à pandemia perante a lógica esportiva. Né? Sí, Luan, el tema de su palestra de Luan Lago es a agenda administrativa das confederações esportivas brasileiras no contexto pandêmico. Luan, alguma dados, conclusões, avances que nos pueda compartirla a toda la audiencia. Perfeito, perfeito. Confesso que é um estudo extenso de ser realizado dentro do programa olímpico em que o Brasil participou. Nós constatamos 36 modalidades das 45, 46 que ocorreram em Tóquio 2020. O Brasil participou de 36. Então, é um processo muito longo para analisar os relatórios anuais que constatam quais foram as medidas adotadas, a agenda adotada por cada confederação. Mas algo me chamou muita atenção, Suma, porque repentinamente as confederações começaram a adotar as mídias sociais, as redes sociais, como forma de ter contato justamente com o público, né? Esportes que não eram comuns para como eu posso dizer, a programação do brasileiro, que o brasileiro não acompanhava, começaram a ter mais visibilidade com o contexto pandêmico. Eu cito aqui a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que realizou o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa e foi transmitido ao vivo. A transmissão do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, realizado pela Confederação, foi uma transmissão ao vivo, via um canal que eles adotaram para realizar essas transmissões oficiais. Então, antes do evento focalizador, como o Ivan muito bem disse, há algumas formas de ter contato com o público que é fundamental, eu considero fundamental para qualquer gestor saber utilizar as mídias sociais, saber utilizar as redes sociais, começaram a ser utilizadas durante a pandemia, não somente no setor esportivo. Nós podemos identificar essas iniciativas em qualquer âmbito que nós estivermos analisando. Por exemplo, da pesquisa. Começaram a serem realizados eventos contemplando o Brasil inteiro, contemplando a América Latina, contemplando o mundo inteiro, com a participação de pesquisadores de diversos países. Então, o que eu posso constatar desde já é isso, a utilização das redes sociais como forma de comunicação por parte dessas confederações com o público. Así es. Y Luan, ¿cómo ha sido la experiencia de su pesquisa con el profesor Iván Ferreira? ¿Cómo ha sido esa relación? Bom, eu confesso que estar no segundo semestre me torna, ainda em questão de experiência, bem imaturo. Então, Ivan conseguiu me dar todo esse suporte, tanto para análise de dados, para coleta de dados, quais documentos eu deveria analisar. O professor Temístocles também colaborou muito com esse processo e tem sido uma experiência fundamental que eu pretendo carregar enquanto profissional para a minha vida inteira, porque eu pretendo no futuro, quem sabe, almejar estar em alguma confederação, trabalhar em alguma confederação, claro. É uma pretensão minha, e conseguir estudar, sim, conseguir analisar os documentos que eles elaboram justamente para que sejam realizadas pesquisas, né? É fundamental. Então, o Ivan me ajudou nesse processo e aquelas questões básicas, né, de como eu poderia realizar a pesquisa, a coleta de dados. Então, isso foi fundamental.
fundamental de verdade. Eu sou grato, eu acredito que ele sabe disso, né? O meu empenho para a realização desse projeto de pesquisa, ele foi fundamental, de fato. Claro, claro que sí, Luan. Luan, próximo presidente de alguna confederación esportiva en Brasil. Claro que sí, claro que sí. Profesor Iván, ¿cómo ha sido esa experiencia de la pesquisa, del trabajo investigativo con Luan? ¿Cómo ha sido? Então, Suma, tem sido muito... eu costumava gostar de trabalhar mais só, sabe? Mas a parceria com o Luan ela tem sido muito satisfatória. O Luan ele tem demonstrado bastante interesse e o nosso programa de pesquisa, por ter um método já bem delineado, bem traçado e que a gente já, de certa forma, domina, facilita muito as coisas. Então a gente já sabe o que é necessário para o desenvolvimento daquela pesquisa. Aí o que vem de maneira secundária é basicamente análise, e quando se tem um aluno dedicado, como o Luan tem sido, facilita muito esse processo. Então, estou mais na parte gerencial da coisa, exercendo de fato o trabalho de gestão, falar, não, Luan, ó, é isso, uma coisa de cada vez, calma e tal, faz dessa forma, beleza. Mas, assim, a experiência tem sido muito boa, e acredito que a produção final desse trabalho também vai ser de excelência, né? E que bom que a gente pode publicizá-lo via o fórum, né, para toda a América Latina e também para o mundo inteiro, né, porque o conhecimento científico hoje já não tem mais fronteiras. Então, assim, que bom que a gente tem essa oportunidade, que bom que esse trabalho esteja sendo desenvolvido dessa forma tão boa, leve, positiva. Obrigado, profesor Iván. Luan, ¿cómo está usted para el tercer encuentro? ¿Cómo están esos nervios? ¿Cómo te prepara para ese día? Ya Carolina estuvo con nosotros, Aninha también. ¿Cómo te prepara usted? Fabricio também. Fabrício. Bom, por já ter tido contato com experiências anteriores dos colegas, eu estou tentando entender, inclusive participei de outros encontros que foram realizados ao longo da semana, justamente para me adaptar, né? Entender quais são as questões que são abordadas aqui, entender um pouco, apesar de estar conseguindo compreender perfeitamente o espanhol, entender um pouco da linguagem, né, do idioma, que é complexa e é novo para mim, mas tem sido um período de preparação, de fato. Eu quero ter uma participação efetiva, não é estar por estar, eu quero representar o meu estado, representar a minha universidade e representar o meu grupo de pesquisa, as pessoas que confiaram em mim e as pessoas que já passaram aqui anteriormente, né? A apresentação dos colegas que vieram anteriormente foram excelentes, então quero manter assim as perspectivas que as pessoas têm, são muito grandes, então eu quero me manter focado, centrado para no dia do evento poder oferecer o melhor. E algo que eu até coloquei no meu manifesto, né? Algo que eu coloquei no meu manifesto, é uma oportunidade única de compartilhar as experiências que eu tenho enquanto pesquisador do Brasil. Porque existem questões geográficas, diferenças culturais, diferenças organizacionais das instituições aqui do Brasil, por exemplo, para as instituições do Equador, mas é importante que a gente consiga enxergar, enquanto gestores, enquanto pesquisadores, iniciativas tomadas em outros países, iniciativas adotadas em outros países, em outros contextos, para que não tornar aquilo um espelho. Não, a gente não pode copiar somente iniciativas, mas nós podemos enxergar com carinho, sim, para iniciativas positivas, obviamente, no contexto da América Latina. Bem, muito obrigado, perfeito. Agora, antes de continuar, professor Iván,
Luan, vamos a realizar una pregunta en un minuto, respuesta en un minuto. Son algunas respuestas que vamos a, preguntas que vamos a formular. Pero antes de comenzar, gustaría convidar a todos a se inscribir en nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez Estado Esportiva, que possam aprender a ouvir sobre participação de Luan Lago e professor Iván Ferreira sobre sua conferência no terceiro encontro de estudantes do Fórum Latino-Americano de Gerência, Gestão e Administração do Esporte, a realizar-se del 16 al 20 de agosto. Nuestro canal YouTube, Sumar Gómez. Bom, Luan, professor Iván, é uma secção chamada Resposta em um Minuto. Bom, Luan, na sua opinião, qual deve ser o papel de um gestor esportivo? Pode repetir o início da pergunta? Sim. Travou aqui. Sim. Na sua opinião, qual deve ser o perfil desejável de um gestor esportivo? Algo que eu mencionei no começo da transmissão é a questão de continuidade do trabalho de gestão. Quando o gestor assume uma empresa, uma instituição, uma organização, ele deve entender quais foram os trabalhos realizados pela gestão anterior, sejam elas positivas ou negativas. Então, na minha opinião, o gestor deve conseguir identificar, para que assim ele consiga elaborar os seus objetivos e as suas metas. Por exemplo, a situação financeira daquela organização, daquela empresa, ela é fundamental para a realização das suas atividades posteriormente. Então, como gestor, se eu não consigo identificar quais foram as lacunas financeiras deixadas pela gestão anterior, eu não vou conseguir colocar em prática algo que existe, inclusive, nos clubes de futebol, que nós comentamos muito aqui no Brasil, é o acúmulo de dívidas. Os clubes de futebol, com o tempo, desde 2012 para cá, até o ano de 2020, eles estão se endividando, estão entrando em um processo de acúmulo de dívidas que está afetando clubes que estavam na Série A do Campeonato Brasileiro, clubes da elite brasileira de futebol. Então, é necessário que o gestor consiga identificar essas lacunas deixadas por gestões anteriores para que ele consiga, de fato, dar continuidade ao trabalho executado. Excelente. Professor Iván, na sua opinião, qual deve ser o perfil de um gestor esportivo? Bom, Suma, pela especificidade da área esportiva, por ela ser tão múltipla e abrangente, o perfil de um gestor, que, na minha opinião, mais encaixaria para esse papel, seja uma pessoa que reúna diversas capacidades, seja ela capacidade política, capacidade técnica, capacidade de dialogar com muitas pessoas, ter também um pouco de experiência na área, e porque, novamente falando, você vai acabar tendo que solucionar diversos problemas, lidando com diversos públicos distintos, então precisa ser um perfil que, de fato, agregue mais do que cause esses problemas. E, para isso, essa pessoa tem que ter perfil técnico, tem que ter também um perfil político, tem que ter o capital social e a experiência para estar atuando nessa função, né? Porque, assim, acho que eu vou extrapolar um minuto para responder tua pergunta, mas, assim, você tem a especificidade da área que é múltipla, então você vai ter diferentes problemas em uma mesma área, e se a pessoa não conseguir gerir de fato esses problemas, ela acaba gerando um problema maior. Então, acredito que seja necessário de fato ter esse perfil mais abrangente.
Excelente, bien. Profesor Iván, otra pregunta. Para que el deporte se desenvolva y crezca con suceso, ¿cuáles características él debe tener como organización? ¿Qué característica? Primeiro, perpassa pelo profissionalismo. A gente tem tido, pelo menos aqui no Brasil, diversas experiências que, à medida com que a gestão ela se profissionaliza, deixa de ser amadora, esquece um pouco a vertente política, que, óbvio, sempre vai ter também, mas na medida com que esse profissionalismo adentra a gestão esportiva, ela tende a ser melhor. Não estou querendo dizer que isso vai acontecer 100%, até porque também vai acontecer do contrário, porque a dinâmica esportiva ela é multifatorial e é difusa. Às vezes você organiza tudo e não sai do papel, mas assim, a maioria das vezes perpassa pelo profissionalismo. Então, montar de fato uma estrutura com boa administração, com uma estrutura multidisciplinar, e aí muito se fala do profissional de educação física atuando nessa área, mas a gente tem que entender também que é uma área que necessita de outras áreas do conhecimento também, para dar esse suporte, para profissionalizar de fato, e talvez assim a gente tenha melhores resultados e melhore de fato a gestão esportiva, o esporte em geral. Eso es. Luan, para que el deporte se desenvolva y crezca con suceso, ¿cuáles características él debe tener como organización? Perfeito. Gostaria de trazer também uma das falas anteriores de Ivan, que fala sobre a questão da formação, a formação técnica. Aqui no Brasil já existem ofertas de curso superior voltado para a gestão do esporte, e é necessário que o esporte parta dessa lógica profissional, porque o esporte amador ele é fundamental, ele inclusive pode influenciar na cadeia produtiva que vai alimentar o esporte profissional, mas é necessário que os gestores passem dessa perspectiva de profissionalização. Então eu acredito que quanto mais cursos, tanto de nível superior, de nível técnico, existam, que consigam abranger elementos da administração, elementos da educação física, quanto mais houver esse processo de formação, de profissionalização da gestão esportiva, falando do contexto brasileiro, mais os gestores estarão aptos a transformar a realidade do esporte, que parte também da análise da produção científica. Então, quanto mais produção científica e formação existir, melhor será a gestão esportiva no contexto brasileiro. Claro que existindo influência política, existindo questões de ordem social que nós conhecemos muito bem, existe o fator da corrupção, que ainda é algo, mas também tudo isso envolve diretamente a ética profissional, a profissionalização da gestão esportiva. Perfeito, Luan. E assim, óbvio que a gente está falando da perspectiva do esporte de alto rendimento relacionado aos esportes olímpicos, que é o tema do nosso trabalho, né? Suma deve ter conhecimento, aqui no Brasil, a partir da Lei Pelé, lá de 1998, o esporte ele passou a ser definido por manifestação. Então você tem o esporte educacional, o esporte de iniciação, o esporte de participação, que é mais nessa perspectiva amadora, e o esporte de alto rendimento. Né? E o paradoxo é que a própria lei fala que o esporte de alto rendimento ele vai ter alvo de investimento só em casos específicos, que a prioridade seria o esporte educacional, mas isso não acontece. No fundo, a maior parte do recurso vai para o esporte de alto rendimento. Mas, assim, essa perspectiva de profissionalizar a gestão esportiva que a gente está falando aqui é, de fato, no esporte de alto rendimento. Não que o esporte de participação, o esporte amador, também não necessite de uma estrutura melhor, tá? Mas acredito que isso vai ser uma discussão a posteriori, nos próximos encontros, né?
Claro. Falando especificamente do esporte de alto rendimento, que está atrelado aos esportes olímpicos, a gente precisa desses fatores para, de fato, melhorar a gestão, né? E temos algumas experiências e muito estudo científico já relacionado a isso, que pode também estar sendo usado para balizar as ações futuras. Agora com respecto a sua resposta, igual que Luan, formularia outra pergunta. Professor Iván, em relação a quem ou a quem dirige o esporte, como debe ser su comportamiento gerencial dentro de las organizações? Desculpa, eu não compreendi. Você pode repetir, por favor? Fala. É o português. Muito bueno. Não, seu português está excelente. Eu só tô triste porque o Luan, na última live aí, teve camisa do Brasil e capoeira. Na nossa, não tá rolando isso. Mas, enfim, se você puder repetir, eu fico grato. Sim. Como deve ser o comportamento gerencial de los dirigentes? ¿Cuál debe ser el comportamiento gerencial? Su comportamiento gerencial dentro de las organizações. Entendi. Essa é uma pergunta bastante complicada, porque, assim, pelo que a gente vê hoje nas próprias federações, parte dela perpassa por um comportamento político muito forte. Então, talvez na Venezuela também seja assim, mas no Brasil a gente enfrenta muito isso, seja a Federação de Futebol, Federação de Voleibol, e falta ainda um perfil técnico atrelado a esse comportamento gerencial, a potencializar a questão esportiva, recurso, marketing e tudo isso. Mas às vezes fica só na perspectiva política do poder pelo poder, e isso acaba afetando bastante o próprio desenvolvimento dos clubes, né? E assim, a gente vê muito isso acontecendo aqui no Brasil, pela experiência que tenho, acredito que em outros cenários aconteça a mesma coisa, mas assim, às vezes muda um gestor em uma confederação ou em um clube e parece que mudou a chave total, o clube parte para outro desenvolvimento de outra forma, e às vezes você fica, poxa, uma pessoa só talvez estava atrapalhando tanto o desenvolvimento desse esporte, dessa modalidade, desse clube. Mas, assim, novamente, acredito que o perfil também do gestor, ele, óbvio, vai ter que ter essa característica política, porque a política ela está inclusa em todas as áreas da sociedade, mas, assim, necessita ainda de um profissionalismo maior, de um perfil técnico, de um conhecimento mais abrangente, né? E de fato trabalhar para aquilo dar certo, de ter metas bem traçadas, de ter um planejamento estratégico bem traçado, para que no fim os resultados comecem a aparecer. Luan, então, na sua opinião, como deve ser o seu comportamento gerencial, os dirigentes do Brasil? Perfeito. Ou do Brasil ou Latinoamérica? Brasil, Latinoamérica. Suma, com base no que Ivan falou também, deve existir a questão de ética profissional, a questão técnica, mas você precisa também conhecer as leis que regem o esporte no seu contexto, tanto na sua cidade quanto no seu estado, na sua unidade federativa, porque a partir do momento que o gestor conhece as leis que regulamentam o esporte, que regem o esporte, a atuação dele vai partir desse pressuposto, que ele conhece, ele sabe que órgão procurar, por exemplo, para realizar um evento que contemple o público da cidade. Então, falta também essa questão do gestor, algo que é perceptível ainda no esporte brasileiro, o ingresso de ex-atletas
na administração de clubes, de instituições. Então, parte também da formação. A partir do momento que essas pessoas buscam formação, elas vão ter, obviamente, uma gestão efetiva, ou não. Depende também de múltiplos fatores. Como o Ivan disse, a gestão esportiva ela é multifatorial. Então, eu acredito que ética profissional e formação, buscar justamente se especializar e buscar conhecer as leis que regulamentam o esporte no seu contexto, são as principais características que um gestor deve ter frente a um novo projeto de gestão. Ok, bom. Você escutou en vivo y en directo, pero también en diferido, al palestrante, mi amigo Luan Souza Lago, y a nuestro profesor y amigo Iván Luis Ferreira da Silva. Estarán con vocês en nuestro encuentro, tercer encuentro de estudiantes del Fórum Latinoamericano de Gerencia, Gestão y Administración do Esporte, a ser realizada de 16 al 20 de agosto. Obrigado, mi amigo profesor Iván. Luan, obrigado y éxito en su palestra. Luan, invita a toda Brasil, Latinoamérica, para que escuchen tu palestra por nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez, Gerencia del Deporte. Adelante. Gostaria de convidar as pessoas que estão presentes e que assistirão essas lives por meio de outros canais, seja YouTube, Instagram, a participarem não somente da minha palestra específica com o meu tutor Ivan, mas também das outras palestras que serão realizadas. Tive contato através das outras lives realizadas com quem estará participando, os participantes do evento, e sei que a temática que eles irão abordar também é fundamental e é necessário, né, para que exista justamente uma colaboração entre pesquisadores da América Latina. É necessário que nós estejamos à frente desses eventos, seja participando, seja como ouvinte. Eu estive como ouvinte nas 2 edições anteriores e agora teria a oportunidade de apresentar a pesquisa. Então, eu gostaria de convidar todos vocês, estejam presentes, participem e se inscrevam no canal Sumar Gómez, Gerência do Esporte. Así es, así es. Professor. Propaganda excelente. Sí, profesor Iván, bueno, también para que você invite a toda Brasil, Latinoamérica, a la Universidad en Salvador de Bahía, el sudoeste de Bahía, y bueno, también salude a sus amigos que escribieron por acá, por el Instagram también. Adelante. Repassar mais uma vez, né, o convite a todos para estarem presentes no evento. Assim como o Luan, estive como ouvinte nas últimas edições do evento. É um evento excepcional. Um espaço de compartilhamento do saber científico, da produção científica em toda a América Latina. Então, para o pessoal da área da gestão, para o pessoal da área do esporte, para os amigos que têm interesse também, passo o convite, né, para estar acompanhando todo o evento, não só a nossa participação, mas para estar acompanhando todo o evento. É um momento ímpar, né, para a formação da gente. Então, assim, convido e reforço que vai ser de grande valia para a experiência de participar como ouvinte, de compreender um pouquinho mais desse conhecimento de toda a América Latina, no fórum, né, e agora no encontro de estudantes, aqui no Instagram e no canal do YouTube. Acredito que minha propaganda não foi tão boa como a de Luan aí, mas conto com a participação de todos vocês. Vou convidar, inclusive, a torcida do Flamengo para estar. Flamengo, assim. Todo mundo convidado. Foi melhor que o meu, o marketing foi melhor. Sem dúvida. Bueno, obrigado. Obrigado también al profesor Tom Silva,
Muito obrigado, profesor Tom, por el enlace y acercamiento al Luan y al profesor Iván, como también a la profesora Neidiana, Carolina, Fabricio, a Niña también que estuvo con nosotros. Muito obrigado. Obrigado también al profesor Paulo Gumende hasta Mozambique, que nos escribió por acá. Profesor Paulo Gumende, muito obrigado também. Bom, abraço ao professor Moçambique. Moçambique, sí. Luan, profesor Iván, vamos a seguir trabajando latinoamericana, un trabajo latinoamericano, un trabajo como você acaban de ver, profesores de Argentina con alumnos de Colombia. Luan pudiera trabajar con profesores de Mozambique, el profesor Iván Ferreira con alumnos de Mozambique. Hacer ese trabajo colaborativo. Están invitados a vocês a participar. Perfeito. Muito bom, Suma, muito bom. Eu agradeço a oportunidade. De fato, eu até coloquei no grupo mais cedo, né? Eu fico muito feliz pela oportunidade de participar dessa comunidade, né? Que conseguiu unir tantos povos, tantas culturas diferentes e tanto conhecimento produzido, né? Então, fico muito feliz. Todavía falta muito. Ahí está Carolina. Carolina, forte abraço, Carolina. Carolina está por allí. Bueno, dígame, adelante. O convite que foi feito ontem, através do pessoal do Gold One FC, reforçar o convite, né, para que você venha no Brasil também, esteja na Bahia, possa jogar o futebol na rua, o famoso baba, que nós tanto comentamos aqui, possa entender um pouquinho, né, desses multifatores culturais existentes no Brasil. Então, mais que convidaram a sua no Brasil, quem sabe. Allá estaremos en Bahía. También el profesor Tom me invitó por allá. Muito obrigado, Luan. Nos despedimos con la señal de costumbre. Iván, Luan, vamos a ver cuál es la señal de costumbre. Nos despedimos con la señal de costumbre. Acá. Eso. Ok, muchas gracias. Bueno, boa noite a todos. Aí estamos, Carolina. Reforçar o agradecimento mais uma vez, à Suma pelo espaço, ao evento grandioso, a todos que aqui participaram, colegas de profissão, amigos. Agradecer também à Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, o ESB, o CEGEL, professor Tom e todos os membros do grupo, né, que aqui estiveram presentes. Agradeço a vocês e boa noite. Boa noite. Boa noite. O agradecimento ao CIED, Centro de Pesquisas e Estudos no Esporte também, pela realização do evento. E na pessoa do Suma, muito obrigado pelo convite, pela recepção calorosa, tão calorosa. Muito obrigado. Legal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.